Acompanhe agora podcast Competência. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança 0800 062 1800. Class Tapetes e Couro 65998090078. Instituto Machado de Odontologia 6536236066. Tudo bem, gente? Chegando com o nosso programa de hoje. Hoje a gente tem um papo bom aqui. Aliás, sempre nos nossos podcasts a gente traz pessoas interessantes e assuntos interessantes também, né? Lembrando que a gente fala em nome de New Line Sistema de Segurança. E claro que eu quero ter vocês até o final do nosso programa. E lembrando também que agora o nosso podcast vai das 21 horas até as 22. Nós íamos até as 22h30. Agora, né, a gente está até as 22. E reprisa no sábado na TV Mato Grosso 27.1, tá? Às 22 horas. Então, você pode acompanhar lá. E se você preferir, se você quiser também compartilhar, nós estamos nesse momento no nosso YouTube, Janinese, no Face e no Instagram, Janinese Oficial. Corre para lá, segue, compartilha, porque hoje eu estou recebendo aqui o Dr. Carlos Chilisca. A gente vai falar de medicina integrativa e regenerativa, mas nós vamos falar também da data do dia 2 de abril, que é o dia que se faz, né, menção ao dia do autismo, que é um assunto que está sendo muito debatido no dia a dia, né, nas redes sociais, no convívio das pessoas, e que gera muita polêmica, muita dúvida, muito isso, muito aquilo. Então, vamos tentar desmistificar isso também. Tudo bem, doutor Carlos? Tudo bem, Jane. Boa prazer noite. recebê-lo, Novamente, um prazer estar aqui com vocês. Doutor Carlos, quando a gente fala de medicina integrativa e regenerativa, as pessoas, às vezes ainda têm alguma dúvida. O que é isso? Só para a gente entender melhor. É isso. Tem vários nomes, né? Antes era medicina anti-envelhecimento. Aí, depois esse nome, eu até achei que não cabia bem, porque não existe uma medicina anti-envelhecimento. Existem estratégias dentro da medicina que podem retardar o processo de envelhecimento e melhorar a qualidade de vida. Então, depois foi para a medicina regenerativa, né? E integrativa e regenerativa. Por que integrativa? Porque integra todos os fatores, né, necessários para a disposição da ciência médica para promover uma saúde para o paciente. Então, não é só produto natural, não é nada. Isso que chama integrativa, você integra tudo, não é? É lógico que, baseado nisso, você acaba lançando mão mais de suplementos, né, de fitoterápicos, que são medicamentos naturais, e não necessariamente isentos de efeitos colaterais. Lembrar que são medicamentos, não é? Entra nesse contexto. Então, não necessariamente são isentos. Então, inclusive, tem muitos medicamentos aí que são derivados aí de naturais, né? E tem efeitos colaterais. Por exemplo, um exemplo muito bem clássico, né, é a toxina botulínica, né, que tem vários nomes, né, Botox, e outros aí, que o Botox é o mais conhecido, foi o primeiro a ser lançado, né? Mas ele é extraído, né, de uma bactéria, a toxina de uma bactéria que é atenuada, né? E produz morte por paralisia. Olha aí. Né? E é muito potente. Né? Outro, por exemplo, é antipertensivos que foram desenvolvidos através do veneno da jararaca. Né? Então tem muitos. Né? E tem outros também, vários tranquilizantes, antidepressivos, tudo que são derivados de plantas. Né? Mas, então, são extratos purificados, aquela coisa, e alguns modificados quimicamente. Tá? E mesmo os que não são, podem ter efeitos colaterais. Por exemplo, a gente sabe que o orégano, né,
a tintura de orégano, o extrato de orégano, tem ótimos efeitos, mas é contraindicado para gestantes, por exemplo, que tem um efeito abortivo. Né? E tem vários outros. Né? E então juntou-se isso tudo para ver o que é melhor para aquele paciente, tanto no sentido preventivo quanto curativo, e tentar uma regeneração. O que é regeneração? Voltar o máximo possível, né? Recuperar a função, a estrutura da célula, do tecido que está lesado. Né? Certo. Até porque as pessoas estão vivendo cada dia mais, né, doutor? Sim. Então... O objetivo desse tipo de medicina, que hoje, inclusive, se chama hoje de medicina do estilo de vida, né? E grandes faculdades e hospitais já estão oferecendo cursos de pós-graduação, inclusive o Einstein, né? O Sírio-Libanês tem cursos de medicina do estilo de vida, né? Para médicos. Tá? Que é a mesma coisa. Né? Vai se evoluindo, vai se estudando mais, vai se mudando também, às vezes, o nome, o jeito, mas a intenção toda é a mesma. É a mesma. A base disso tudo surgiu da medicina ortomolecular, que, no fundo, é a bioquímica médica. Ela estuda toda a bioquímica, toda a química do nosso organismo. Porque o nosso organismo, ele é elétrico e químico. Ele é um organismo eletroquímico. Nós temos reações elétricas. O cérebro funciona através de impulsos elétricos. Tanto que esses impulsos podem ser medidos através do eletroencefalograma. O coração funciona à base de estímulos elétricos. Esses estímulos podem ser registrados através do eletrocardiograma. E assim como tem outras alterações também, né, químicas e elétricas e hormonais. Então, no fundo, tudo acaba se resumindo. Antes eram 3 sistemas, né? Atualmente são 4. Tá? Que é o sistema nervoso, o sistema imune, o sistema endócrino e o sistema endocannabinoide, que talvez seja o que controla isso tudo, que só de um tempo para cá começou a ser estudado. Né, através da ação dos derivados da cannabis, né, que é a maconha, tá? Falando assim, né, o nome... Entendivelmente, entendivelmente, né? Que tem várias substâncias, né? Não só derivados da cannabis, da maconha, mas também derivados de outras plantas que têm ação sobre esse sistema endocannabinoide. Um exemplo de um canabinoide que a gente consome aí o tempo todo e nem sabe que é cannabinoide, mas age nesse sistema endocannabinoide, é o lúpulo, que está na cerveja. Por isso que quando a pessoa toma um primeiro, segundo gole da cerveja, ele tem aquela sensação intensa de prazer e de relaxamento. Não é o álcool. É o lúpulo. Né? Então, o lúpulo tem uma ação, né, no sistema endocannabinoide. Interessante. Tá? É um canabinoide. E assim tem vários, tem outros chamados terpenos, e aí porque fala muito da maconha, da cannabis, mas ela é muito rica nessas substâncias. Então foram sendo estudados. E essas substâncias não se limitam àqueles 2 que são principais, né? O CBD e o THC. Tem outros. Né? Que a tecnologia, a medicina, os estudos e cada vão um avançando. vai atuar mais numa determinada parte desse sistema endocannabinoide, que ele congrega, então, né, o sistema nervoso, o sistema imunológico, tá? O sistema endócrino, né? E o sistema são 4, então, sistemas. Isso ainda não é nem ensinado nas escolas ainda de medicina, que é uma coisa tão nova.
É uma coisa tão interessante. O ser humano é uma máquina tão perfeita que ainda não. Sim. Né? Todo dia se descobre uma coisa nova, né? Os estudos não param. A minha filha está estudando medicina, ela está indo para o 4º ano, ela nunca tinha ouvido falar em sistema endocannabinoide. Aí eu mandei para ela lá já está saindo na frente, os trabalhos, as coisas todas, para ela falar, olha, e ela pretende fazer a área aí de neuropsiquiatria, né? Então, para ela é muito interessante. Não só, tem outras indicações também. Agora, doutor, você acha, já que você comentou, né, que ainda nas faculdades ainda não está se debatendo, não está se levando o conhecimento desses alunos, está se faltando uma renovação do currículo? Com certeza. Porque, gente, tem muita coisa acontecendo e que a gente percebe que não só no curso de medicina, mas em outros cursos que também ainda não está... O curso de medicina, os cursos, né, necessitam de uma renovação curricular. Né? Porque na minha época a gente estudava em livro. Um livro demorava aí 2 anos, 3 anos para ficar obsoleto. Hoje não. Hoje, questão de alguns meses, um trabalho ou alguma coisa já está obsoleta. Então é uma evolução constante, né? É uma evolução constante e as pessoas têm que ficar. Deixa eu botar acho isso que aqui. Tem que ficar realmente ligados. E eu acho que está faltando um pouquinho de atenção. Aí eu não sei se é do MEC, se são das próprias faculdades. Olha, o problema das faculdades, eu vou só colocar o celular no silencioso para não incomodar. O problema das faculdades é que estão fundando faculdades de medicina aqui no Brasil a toque de caixa, né? Já está. Antigamente, médico não tinha problema de desemprego, já está tendo. Tá? Então, é muito médico. É muito médico então, está faltando, de repente, uma atenção maior aí de quem monta isso, ou do MEC? Sim, de onde? Porque é do MEC, eu não sei. Eu acho que é uma questão, tenho certeza que é uma questão política, né? E financeira. Porque... Você está falando que hoje tem médico desempregado. Sim, já está começando a ter desemprego na área médica. Né? Já tem cidades, locais que os médicos estão fazendo isso para viver de plantão. Né? Que loucura, né? Então é uma coisa que... E além de tudo, ainda tem, por uma questão de legislação, né? Tem ainda o que a gente chama de intrusismo, que é a intrusão mesmo, né, de outras faculdades paramédicas na área médica, sem ter formação suficiente para isso. Como, quais outros cursos que a gente pode citar? Odontologia, biomedicina, nutrição, vários. É uma coisa que está assim, em construção e que vai ter que ser resolvida ali Sim, na frente. Tem que ser resolvida, não é? Porque isso aí está dando problema para a saúde da população. Que, por exemplo, o intrusismo, principalmente da odontologia, tem agora o conselho deles os autorizou, porque o conselho autoriza, né? Aí se vai fazer e que depende da justiça maior, né? A fazer cirurgia plástica. Cirurgia de face. Da face. Nada contra. Tá? Sabe fazer? Faça. Sabe resolver as complicações? Resolva. O problema é que banalizaram isso tudo e essas cirurgias, até lipoaspiração de pescoço, estão sendo feitas em consultórios médicos. Né? Aí a coisa começa a complicar. Hoje mesmo... Eu tenho um grupo lá de cirurgia plástica da face, né, ligada à Sociedade Otorrine Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que mostraram lá, fazendo lipoaspiração, paciente com paralisia da boca, do canto da boca, aqui, fez a aspiração, pegou o nervo facial, paralisia. Né? E outras coisas. Quer dizer, eu acho assim, que se você se julga, você não pode banalizar as coisas, porque se você acha que tem capacidade... Isso aí a gente estuda, né? A gente faz e sabe resolver uma intercorrência.
Porque é possível problema. e passível de acontecer com qualquer um, Sim. com qualquer profissional e com qualquer Sim. pessoa, né? Sim. Não é? Não é. É. Ninguém. Então você tem que saber. Infecções, por quê? Porque é feito em sistema de consultório. Né? Se a pessoa tiver uma parada cardíaca lá, não tem como acudir, já morreram, né? Pessoas, né? Parada cardíaca fazendo isso, né? E alguns absurdos, por exemplo, o último aí que aconteceu, que até no Brasil é o seguinte, né? Se a notícia é ruim, você mata o mensageiro, condena o mensageiro, né? Então o que aconteceu? Isso aí não é a primeira vez. O que aconteceu? Uma esteticista fez um peeling de fenol, que é um peeling super profundo, e que, nas mãos certas, dão resultados espetaculares sem complicações. Né? Eu já fiz muito. Tá? E realmente o resultado é espetacular. É espetacular. Tá? Já acompanhei alguns resultados. Aí incríveis. O que aconteceu? A mulher, ela preparou o peeling, sendo que o peeling tem que ser preparado com todo o cuidado para atenuar, é fenol atenuado. E o fenol é cardiotóxico, quer dizer, tóxico para o coração e tóxico para o rim. O cara morreu na sala. Me lembro desse caso. Aliás, está liberado fazer não, fenol? Ainda não, continua né? proibido. Ainda continua proibido. Gente que é médico, os dermatologistas, a gente que age e tal, porque a gente faz também cirurgia da face e tudo, né? Nunca teve problema nenhum. De fazer. Está impedido de fazer, porque simplesmente proibiram o peeling. Né? Eu acho que todo mundo lembra desse caso e realmente eu tenho acompanhado aí algumas coisas e realmente ainda estava proibido, então. Né? Interessante. Já que a gente falou isso, era para a gente ter feito isso já no início, mas vamos conhecer um pouquinho do Dr. Carlos Chilisca, Dr. Carlos. Quem é o Dr. Carlos? Qual a formação, a atuação? Eu sei que você está falando aqui de faculdades e você também faz parte, né, desse corpo aí, desse dia a dia. Eu sou preceptor lá da residência, né, de otorrinolaringologia, lá do Hospital Otorrino, sou um dos preceptores. Né? Então, acaba tendo essa vivência aí do dia a dia também com esses residentes. Né? A sua formação inicial é otorrino, mas médico, quando quer, ele não para naquilo, né? Não para, né? Então, por exemplo, a parte quando eu fiz otorrino, aí eu me interessei bastante aí pela parte fiz junto com o otorrino, na época não era residência, era um curso de pós-graduação, depois eu acabei me especializando também, tirei título de especialista em medicina do trabalho. Eu fiz junto com a residência. Residência eu fiz na USP, em Ribeirão Preto, e a medicina do trabalho na outra faculdade, na UNAEP, que era uma faculdade particular. Né? Então eu saí já formado em medicina do trabalho, que acaba você mexendo muito com clínica geral. Né? E dentro da otorrino, eu tinha um amigo meu, só que ele não está aqui, ele mora em Belo Horizonte, o Marcos. A gente formou na mesma faculdade, ele é psiquiatra, e ele me chamou para fazer um curso de fitoterapia e homeopatia, tal. Foi mais por curiosidade, né? E eu acabei me interessando, gostando, e comecei a exercer. Aí depois surgiu a medicina, que na época era medicina anti-envelhecimento, reposição hormonal, tudo até também fui mais por curiosidade, fiquei muito tempo sem atuar. Até que um belo dia eu fui convidado para ser consultor nessa área de uma empresa de São Paulo, uma editora de São Paulo, né, que era ligada ao Grupo Empíricos, que hoje faz parte do BTG Pactual. Na época não, chamada Jolivi Saúde Natural. E eu fui convidado para produzir conteúdos, aquela coisa, né? E aí eu falei, uma coisa que eu nunca tinha, né, mexido e tal, comecei a exercer e comecei a ser procurado por assinantes, né, que queriam fazer um tratamento personalizado e pronto, aí foi, né? Aí deslanchou. Então, gente, é por isso que às vezes a pessoa fala, mas a formação é tal, mas você vai dando sequência. Pelo fato de você ser especialista, acho que você não está condenado a ser aquilo o resto da vida, né? Exatamente. E até, por exemplo, a questão da medicina do estilo de vida, ortomolecular, me facilitou muito em certos ramos da otorrinolaringologia, né? Que é uma especialidade muito ampla, por exemplo, a otoneurologia, né?
que estuda basicamente as alterações do equilíbrio, né? E outras alterações do sistema nervoso relacionados com o aparelho auditivo, né? Que mais? Dores crânio-faciais também me ajudaram muito, principalmente do sistema canabinoide, agora que eu fui atrás também para estudar, né? E também muita coisa dentro da otoneurologia, porque é muito comum a enxaqueca vestibular, né? E que é uma doença inflamatória do sistema nervoso que acaba afetando o órgão do equilíbrio, né? E então você estuda todo o equilíbrio. Fundaram agora recentemente a Academia Brasileira de Otoneurologia, que é ligada à Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, da qual eu também faço parte, da academia, né? E a questão também do sistema canabinoide também me ajudou muito, porque o otorrino atua muito em distúrbios do sono. Tanto que a medicina do sono, eu acabei também fazendo não é uma especialização, vamos dizer assim, uma qualificação nessa área, porque a Sociedade Brasileira de Otorrino, ela disponibiliza, né, um curso de 1 ano em qualificação em medicina do sono. E aí você vai agregando, e aí você vai, porque para a medicina do sono tem muita coisa, né? Então vai permeando aí e acaba juntando. E outra coisa, a medicina do sono, ela tem muito a ver com o sistema metabólico. Aí já entra tudo, já entra o estilo de vida, né? Hoje, por exemplo, eu não admito uma pessoa que vai tratar um distúrbio do sono, uma apneia do sono, que está relacionado com um problema metabólico, né? Obesidade, diabetes, hipertensão, que não saiba tratar essas coisas. Eu acho que o médico que quer fazer tudo, por que eu posso diagnosticar e não posso tratar? Exatamente. Né? Então você vai juntando e todas essas qualificações vão te aprimorando. Você acaba oferecendo coisas melhores para o seu paciente. Quer dizer, você tem essa vantagem, digamos, de conseguir olhar É aquela questão. Antes se falava, o médico não pode parar de estudar. Quer dizer que agora pode? Você só pode estudar uma coisa que é ligada à sua... Tipo, vou cuidar do joelho, só vou entender de joelho e o resto. E a consequência para chegar lá no joelho, né? Quando eu fui fazer otorrino, eu me apaixonei pelo otorrino. Por quê? Porque quando eu fui, que era uma especialidade assim que não era muito concorrida, nem nada. Hoje não, é das mais. E eu achei que era assim, era uma especialidade muito restrita ao ouvido, tratamento de surdez, uma cirurgia de ouvido, né? Cirurgia de amígdala, cirurgia de desvio de septo, tal, né? Era. Hoje não. Hoje a otorrino contempla, além da parte que eu falei do sistema nervoso, do equilíbrio, que é a otoneurologia, ela engloba a cirurgia da base do crânio, que é tudo feito através do nariz, ou através aqui do osso temporal, né? Base, a fossa posterior, aquela coisa toda, né? Contempla o quê? A cirurgia crânio-facial, cirurgia plástica da face, estética, reparadora, né? E dentro da nossa associação, que é uma associação muito ampla, né? Ali tem várias academias ali. Então tem a academia de cirurgia crânio-facial, né? Tumores crânio-faciais, deformidades crânio-faciais, desculpe, fenda palatina, né, que dá uma repercussão sobre toda a questão da mastigação, olfação, respiração, problema de ouvido, audição, né? Então o leque é amplo, né? Claro que aí depende de profissional para profissional sim, também. É impossível você fazer tudo. Então, dentro da otorrino, você vai fazer o que melhor o que você gosta mais, o que você acha. Esse é uma especialidade na qual você consegue se diferenciar dentro dela. Legal. Tem um colega, residente nosso, está lá na USP fazendo só laringe e voz.
Vamos fazer o seguinte, falando em laringe de voz, a gente vai conferir um bloquinho, já a gente volta. Engasgou aí. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cévico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota, um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Nosso compromisso é proporcionar bem-estar, beleza e saúde aos nossos clientes. Nossa clínica é um refúgio de cuidado e relaxamento, onde cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência em tratamentos estéticos. Método exclusivo de harmonização, programa personalizado de emagrecimento e bem-estar, cursos e mentorias. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65-992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 999662499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 999198407. Já estamos de volta, gente. Deixa eu falar com vocês um pouquinho sobre a Newline Sistema de Segurança. O
quer realmente estar seguro, você pode contar sempre com a Newline. Sistema de portaria remota, né, toda a parte de instalação aí para você, tudo sem fio, instalação em residências, sítios, fazendas, comércio no geral, né? Quer ter um sistema realmente com tranquilidade? É só você entrar em contato com a Newline Sistema de Segurança. E quando eu falo tudo sem quebra-quebra, sem fio, gente, é porque é real. Tecnologia pura e com mais vantagens. Você não precisa comprar equipamento nenhum, porque a Newline também trabalha com sistema de comodato para você. É só você entrar em contato pelo 0800 062 1800, que é a central da Newline, e essa central vai te direcionar para a loja mais próxima, ou seja, no Mato Grosso, ou em Goiás, no Mato Grosso do Sul, ou em outro local que você esteja e que tenha uma loja mais próxima para você. 0800 062 1800. Newline Sistema de Segurança. Segurança 24 horas. Doutor Carlos, no dia 2 de abril, né, foi o dia do autismo. E autismo era uma coisa que a gente ouvia falar, mas não era tanto. E, de repente, nesses últimos anos, acho que se a gente pegar aí 3, 4 anos, 5, é muito normal, é muito comum as pessoas terem falado sobre esse assunto. Realmente se aumentou? Ou o que a gente tem que levar em consideração nesse dia, né? Acho que é Dia Nacional do Autismo. Realmente a incidência, né? O diagnóstico também melhorou, mas a incidência vem aumentando cada vez mais, exponencialmente. No início, se não me engano, eu não estou aqui agora com os dados dos gráficos lá do CDC, lá dos Estados Unidos, que tem um levantamento lá muito bom, através que é o Centro de Controle de Doenças, né? A incidência era em torno de 1 para 15 mil, depois 1 para 10 mil nascimentos, né? Pessoas, um caso para cada 10 mil. Hoje, o último que eu por curiosidade fui ver hoje, nos Estados Unidos, 1 para 36. Nossa. E eles calculam, sim, o aumento exponencial dos casos de autismo. E eles calculam que em 2030, que está aí batendo a porta, uma família nos Estados Unidos vai ter pelo menos um autista. Tá? E é uma coisa preocupante, porque o autismo ele tem um fundo genético, né? Epigenético. A pessoa tem lá o gene que determina certas alterações, né, no sistema, vamos dizer assim, de comunicação entre os neurônios do cérebro. É uma coisa muito complexa, não é? E é tão complexo que tem vários tipos, né? São classificados basicamente em 3, né? O tipo 1, que é o Asperger, o tipo 2, que é um pouco, vamos dizer, um moderado, e o tipo 3, que praticamente assim exige um cuidado, uma atenção grande, né? E com tratamento, né, você consegue reverter talvez um tipo 3 para um tipo 2, né? Um tipo 3 para o tipo 1 é muito, nunca vi, assim, eu também não sei porque eu não acompanho, né? Não é da minha alçada. Eu comecei a estudar mais depois que eu fui para a medicina endocannabinoide, porque tem muita indicação para tratamento de autismo, porque tem uma alteração também nesse sistema endocannabinoide. E aí essa alteração faz com que essas pessoas tenham problemas de comunicação, de relacionamento, de raciocínio, né? Ela fica muito fechada no mundo dele, né? E eu sei muito bem isso porque há algum tempo eu fui diagnosticado com síndrome de Asperger, leve, tá? Mas eu lembro que na minha infância, né? Naquela época eu não sabia, né? Quase não se falava sobre isso. Não se falava, né? Não existia. Os casos detectados eram casos graves, né? Pra você ter uma ideia, eu nunca vi na faculdade um caso de autismo. Olha aí, ó. Na faculdade, né? Então eram casos realmente raros, né? E assim,
fui criado normalmente. O Carlos, ele é quieto, ele é esquisito, né? Ele é mais não na gosta dele, muito, né? não gosta muito de se enturmar, aquela coisa toda. Mas depois, com o passar do tempo, isso foi na idade adulta, né? Que eu soube disso, né? Então, e assim, o tipo 1, que é o Asperger, ele não tem muita coisa assim, ele é aquele meio esquisitão mesmo. É aquele caladão, mas na dele e tal, né? Focado. E outra coisa também, ele tem, né? Eu sei por quê. Você tem uma questão de raciocínio, de reações que para as outras pessoas às vezes são coisas assim inesperadas que fogem totalmente à lógica delas. Mas a gente tem essa lógica, não é? Agora, à medida que você vai caminhando para graus mais avançados, né, aí essas coisas vão se agravando até chegar no grau 3, né, que tem que ter uma atenção mais ou menos contínua, é de difícil tratamento. O problema, né, é que o grande elefante na sala, que é a causa disso tudo, ninguém está vendo. E está aí, e não é da agora. Tá? Inclusive, antes da gente falar nessa causa, e como é um assunto que está muito latente, eu vi há alguns dias, nem sabia que nós íamos falar sobre esse assunto, mas um estudo mais recente nos Estados Unidos com os Amish. Essa colônia, né, de Amish nos Estados Unidos estão sendo estudados já acho que há 3 a 4 décadas aí para mais, e que não se tem casos de autismo. E aí estão se tentando buscar qual que é o diferencial? É só alimentação? Aí está chegando-se num consenso que os Amish, eles, além da alimentação, além de uma vida totalmente diferenciada, eles não vacinam Sim, as crianças. Tem várias coisas relacionadas a isso. E aí né? estão se juntando todos esses todos, hábitos dos Amish para chegar num consenso, mas não se tem ainda. Sim. Então vamos lá. Alimentação é fundamental. Alimentação com alimentos processados, principalmente a nossa alimentação hoje, e a nossa, infelizmente, a gente acaba copiando os americanos, né? É uma alimentação cheia de alimentos processados, rico em açúcar. Tá? E essa alimentação começa a repercutir sobre a criança ainda no ventre materno. Exato. Não é depois que ela nasce e começa a ter ações. Então são várias coisas, tá? Intoxicação, né? Por açúcar, álcool, uso de álcool na gravidez, está relacionado, tá? O açúcar em excesso, alimentos processados, cheios de produtos químicos. Em relação às vacinas, muitas vacinas contêm metais pesados, principalmente zinco e mercúrio. Tá? Então, essas vacinas realmente, né, esses metais pesados se depositam, né, nos neurônios e dão problemas mesmo neurológicos. Isso aí já está provado. Né? Intoxicação por metal pesado. Tá? Bom, o que mais? Ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. O famoso 5G, isso aqui, gente, isso é porque é tudo tão novo, né, doutor Carlos, que ainda as pessoas não se atentaram e os estudos ainda agora que está chegando a algumas conclusões. Né? Porque ondas eletromagnéticas alteram as conexões cerebrais. São cancerígenas. Né? Onda eletromagnética é igual ao raio-x. Raio-x é cancerígeno. Né? Mas eu anuncio. Não, você não vai sentir. Por exemplo, existem trabalhos, outro dia eu até estava lendo, sobre o excesso aí de tomografia, de raio-x, que se faz, relacionado com câncer, por exemplo, de cabeça de pessoa, de tireoide. Né? Você demora mais ou menos uns 90 dias para você eliminar a radiação que uma tomografia computadorizada produz no seu corpo. Em média. É lógico que depende do tempo de exame, aquela coisa toda. Uma ressonância magnética nem se fala. É altamente radioativo. E isso aqui, então, na nossa vida, isso não aqui vamos também eliminar nunca, né? Pra você ter uma ideia, não sei se você se lembra, quando começaram a instalar celular no Brasil, aqui em Cuiabá, quem morava perto de torre reclamava, não dormia direito. Olha aí. Tinha insônia. Reclamava.
né? Não cheguei a prestar atenção nisso, mas você como médico acaba trazendo. Li um trabalho que eles mediram a penetração de onda eletromagnética através do ventre materno e penetra na cabeça do feto, porque a cabeça do feto não tem osso de início. Depois o osso vai se formando, mas mesmo assim é um osso muito fininho. É diferente da cabeça do adulto. No adulto já penetra. Numa criança penetra menos do que no feto ou de um recém-nascido, mas penetra também. E hoje a gente vê criança aí novinha grudada no celular. Então, é uma das causas. Tá? Então, nós já falamos dos metais pesados, que aí todo mundo fala da vacina, mas realmente as vacinas contêm metais pesados. Gente, quando eu falo esse estudo, ele engloba todo tipo de vacina, tá? Não são só os experimentos mais recentes. Não. São todos, entendeu? Então, assim, é muito louco isso. Agora, tem vacinas que tem que ser tomadas, não tem jeito, né? E se provar que a pessoa tem metal pesado no corpo, tem como tirar. É um mecanismo chamado de quelação, que demora, é feito na veia com várias substâncias, tem várias substâncias, DTA, ácido lipóico, vários. Que é inclusive que fazem eliminar. Que você trabalha com isso também, Sim, a gente já falou sobre isso em outros bate-papos. E que hoje é impossível alguém que fazer um exame e não ter metais pesados pelo corpo. No sangue pode até estar, mas o metal pesado ele não está no sangue, ele está nos ossos. Exato. É isso que eu tô, não ter no organismo, entendeu? Sim, tá nos ossos, tá? O osso é o grande depósito de metais. Né? É o grande depósito. Então, nós já falamos das ondas eletromagnéticas, dos metais pesados, e falamos da vacina, da alimentação. Se controlar a alimentação, já controla muita coisa. E, inclusive, como essa alimentação é feita também, o tipo de panela influencia. Panela de alumínio. Alumínio é metal pesado, solta alumínio. Né? Alumínio está relacionado não só com autismo, mas com Alzheimer também. Olha demência. Aí, não é? E o outro fator que já vem... O Teflon também, né? Vamos só voltar ali na panela. Eu ia voltar agora no Teflon. Né? Os plásticos. Plástico. E hoje, por curiosidade, por coincidência, eu acho, eu li uma postagem de um amigo meu, que é bioquímico, farmacologista, que ele falou que o chiclete elimina 600 partículas de microplásticos por grama. Chiclete. A gente vai conferir um bloquinho, mas já a gente volta, gente. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Newline Sistema de Segurança. Portaria remota. Um novo conceito em segurança predial. Inteligente, eficaz, segura e econômica. Portaria remota. Contrate já para o seu prédio. Ligue agora. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá.
Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Nosso compromisso é proporcionar bem-estar, beleza e saúde aos nossos clientes. Nossa clínica é um refúgio de cuidado e relaxamento, onde cada detalhe é pensado para oferecer a melhor experiência em tratamentos estéticos. Método exclusivo de harmonização, programa personalizado de emagrecimento e bem-estar, cursos e mentorias. Centro de Estética Avançada Kátia Danúbia. Olá, somos da MF Planejados. Nós criamos soluções para o seu espaço com nossos móveis, trazendo funcionalidade e design único. Fabricamos móveis para todos os ambientes, seja residencial ou comercial, com a tecnologia 4.0. Também trabalhamos com a pintura laca. Solicite seu orçamento. Entre em contato no WhatsApp 65992639625 e siga o nosso Instagram, @móveis_ferreira. Tenha o ambiente dos seus sonhos com a MF Planejados. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchar, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Volta, gente, hoje no nosso podcast eu estou conversando com o Dr. Carlos Chilisca e a gente está falando nesse momento de autismo, mas e tentando, né, buscar aí o que é, por que desse grande aumento. E nós paramos uma conversa aqui bem interessante, Dr. Carlos. O chiclete, então, libera plástico no nosso organismo. Em torno de 640, 650 micropartículas de plástico por cada grama. Eu não sei quanto pesa um chiclete. Também não tem ideia de quanto. Dá uma olhadinha aí para nós, Lucas. Quanto pesa um chiclete aí normal? Mas é muita coisa. É muita coisa. Aí se você contar que tudo é embalado em plástico, né? Coisa que eu mais tenho ódio no supermercado é que é tanto de plástico que tem. Isopor, que é um tipo de plástico. Que é um tipo de plástico. Isopor e plástico, né? Isopor é altamente cancerígeno. Nem tem como ser reciclado, né? Então, é tudo embalado em plástico. Alimento embalado em plástico. Aí você põe na geladeira em plástico, você congela em plástico, aí você põe no micro-ondas o plástico, e assim vai. E tem esse, não engana que esse plástico, pode ir no micro-ondas. Não vai nessa, não pode. Vai liberar do mesmo jeito, né? Água no plástico, água na garrafa de plástico. Água aí nesses garrafões aí, que fica aí no sol o dia inteiro. Né? Mesmo não precisa estar no sol, mesmo na sombra, no calor. Né? Então a gente está no plástico. Roupa de plástico. Roupa de plástico, se é absorvido. O cérebro da gente tem plástico. O meu, o seu, de todo mundo. Agora, esse plástico e outras substâncias que eu já falei, metal pesado, eles inflamam o cérebro. Então, o autismo e outras doenças cerebrais, aqui já entram outros casos também, né, que eu falei, demência, etc., são causados por inflamação cerebral. Né? Essas substâncias, os microplásticos, têm inúmeros trabalhos aí.
Só entrar no Google, entra lá, PubMed, não sei, digita lá microplástico, tal, em inglês, aquela coisa toda, e saúde cerebral, doença, vai estar tudo lá, trocentos trabalhos, como diz. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que parece que a gente vê... Oi? A gente vê mais as pessoas e documentários aí, hoje falando de plástico no oceano, plástico na baleia, plástico não sei aonde, e não se alerta tanto para o plástico. Microplástico. Exato, no ser humano, né, doutor Carlos? O microplástico ele é absorvido pela mucosa nasal, pelo intestino, e é micro mesmo, atravessa lá a mucosa e cai na corrente sanguínea, e é distribuída no organismo inteiro. Doutor, ó, o chiclete aqui, ó, tem em média de 2 a 8 gramas, dependendo do chiclete. Um Trident, que é 8 gramas. Um chiclete Babalu, 5 gramas. Trident menta, e vai mudando, 2 gramas, e assim vai. Cara, é muito, 8 gramas. 8 gramas. Você mastiga aquilo ali um tempão. Tem gente que mastiga chiclete o dia inteiro. O dia inteiro. Com a medida que você vai mastigando, vai soltando. Vai soltando. Tanto que ele vai reduzindo, né? Você vai tirando aí os açúcares e as coisas e corta o chiclete. Ainda bem que eu já cortei isso há muitos anos da minha vida. Agora, o problema, assim, viver sem plástico é um problema, porque é uma indústria muito grande, né? Muito grande. Ela tá e isso muito... aí, a primeira vez que eu ouvi falar nessa questão dos microplásticos foi com uma cientista. Ela é brasileira, ela é casada com um americano, médico, tá? E eles estavam, eu me esqueci do nome dela agora, eu encontrei com ela em Lisboa. E estávamos conversando e tal, um amigo em comum, e ela me falou, o problema é o plástico. É o plástico? Sim, é o plástico. E aí ela foi me explicando essa questão toda do plástico. Quer dizer, desde aquela época, isso aí foi em 2009, 2010, mais ou menos. Já vamos aí para 15 anos, 16 anos. Não, já vinha de antes, né? E a coisa só vem piorando. Agora, para a gente fechar, porque eu acho que o Lucas já vai me cortar lá. Faltou tempo hoje, Lucas. O doutor vai ter que voltar para a gente falar mais. O que fazer? Quais os hábitos de vida que a gente tem que largar para trás? Primeira coisa é comer comida de verdade, né? Primeira coisa. Evitar alimento processado, né? Alimento fresco, carne fresca, ao invés de embutido, né? Evitar as coisas embaladas em plástico. E se for guardar em casa, pote de vidro. Né? Isso tudo já numa travessa de vidro, uma carne, vidro, não numa travessa de alumínio, um bolo numa travessa de vidro. De vidro ou de cerâmica, né? Tá? O melhor é o vidro, mas o problema do vidro é que quebra muito, né? E é caro. Mas cerâmica já, né? Evitar teflon, né? Que é nós falamos o teflon plástico, né? Plástico é altamente cancerígeno e também sai aquela coisa toda, né? E dá preferência, se for metal, aço, né? Aço cirúrgico, panelas de aço cirúrgico, são caras, mas vale a pena o investimento, né? Cerâmica, então cozinhar, alimento fresco o máximo possível, evita o máximo possível alimento processado, óleo vegetal, fritar, né? Óleo de soja, não existe, né? Olha, óleo de milho, óleo de arroz. Isso, para produzir óleo de um arroz, de um milho, vai uma química, porque eles não são oleosos. Vai tirar óleo de onde daí? Milho, não tem. A azeitona é oleosa. O azeite é prensado a frio. Escorre, você filtra aquilo, né? É o óleo. Óleo de coco. Óleo de coco, sim, óleo de coco, né? Então, banha de porco. Banha de porco, né? Gordura animal. Então, a gordura animal é muito saudável. Demonizou-se, né? Como se demoniza tudo. Intenção de mercado, né, gente? Então, e o celular, né, doutor Carlos? Evitar, pelo menos para criança, né? Evitar o máximo possível, regrar, que tem criança que fica o dia inteiro no celular. A gente mesmo tentar ficar algumas horas sem, não pôr para carregar no quarto. Antes a babá eletrônica era a televisão, hoje é o celular, né?
E o celular é muito pior, fica muito mais perto e a radiação é muito maior. Então, são coisas que a gente pode mudar. Acabou mesmo o nosso tempo, Lucas? Mais 4 minutos. Eu pergunto isso, essa questão da gente mudar os hábitos, porque as pessoas olham e falam assim, então está tudo perdido, não adianta fazer mais nada. Não, tem muita coisa para se fazer. Tem muita coisa para se fazer, né? Porque se você for lutar contra o mundo, vamos supor, em relação ao plástico, não vai ter jeito. Então você cuida da sua parte, evita ao máximo, né? Então, por exemplo, vai lá, compra um pote de manteiga. Aí, hoje tudo de plástico, não existe pote de manteiga de vidro. Até os de lata são revestidos por plástico, né? Por exemplo, lata de cerveja é revestida por plástico. Então, dá preferência para cerveja em garrafa. Né? Então, o que acontece? Não raspa o resto da manteiga que fica grudado naquele plástico. Você vai diminuir muito a ingestão de plástico. Já começa por aí, esses simples hábitos, né? Esses simples hábitos. Né? Doutor, se chegar com um pote de manteiga em casa e transferir para uma vasilha de vidro, vai fazer alguma diferença? Já melhor, porque do que ela ficar ali depositando, vai absorvendo plástico, já diminui, né? Já diminui. Mas mesmo também. assim, é bom deixar uma a parte em contato com a parede do frasco ali. Entendeu? Né? Tirar todo mundo tem o hábito de dar aquela, vou aproveitar tudo. Não. É melhor. É uma defesa, né? Agora, só para a gente fechar, essa questão de eliminar os metais, né? Que você também trabalha com isso. Eu tenho que fazer isso de tempo em tempo? Olha, tem alguns exames que dosam, né? Um deles é a dosagem de metais no fio do cabelo. E tem outro que é você faz um espectrograma, um exame super rápido, aí você dosa, né, e vê o metal que está no seu corpo mesmo, através de luz. Aí você vê o que está em excesso, aí você vai quelar. O que é quelar? Tirar e para o organismo botar para fora. Isso aí é um processo demorado, você não pode fazer isso de uma vez. Se você fizer de uma vez, você morre. Né? É um processo, então. É um processo. E isso não significa demora, que eu sei vou lá, ficar 6 ali. meses, 8 meses. Não, porque nunca se passa. Então, periodicamente, você vai fazendo os exames, dose e vê como é que está. Ver o que tem que ser eliminado. Os principais são chumbo, mercúrio, zinco. Zinco não é alumínio, né? Chumbo e cádmio. São os principais e os piores. Os piores. Bom, doutor Carlos, a gente poderia ficar aqui muito mais falando sobre esse assunto. É um assunto que realmente está em pauta e que a gente precisa falar. Obrigada por ter vindo. Obrigado, sempre um prazer. Né? É um prazer. Felizmente o assunto realmente é muito extenso. E problemático, é grave isso aí. Né? Mas eu já fico o convite para voltar, ou aqui no nosso podcast ou no Janinese, para a gente falar mais sobre esse assunto, que eu acho que as pessoas têm que entrar nesse nível de conscientização e entender que sim, dá para modificar algumas ações. Eu costumo falar que mudanças de estilo de vida ajudam muito, são muito baratas, tá? São simples, mas muitas vezes não são fáceis. Exatamente. Obrigada. Obrigado. Obrigada pela sua companhia. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Acompanhe agora podcast Competência. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. New Line Sistema de Segurança 0800 062 1800. Class Tapetes e Couro 65998090078. Instituto Machado de Odontologia 6536236066.